Não sai daqui muito tarde. E com essa questão da pandemia, hoje começa o toque de recolher aí com um horário antecipado às 20 horas. Então o nosso culto à noite será às 18 horas. E como está apertando o cerco, são 2 semanas que eles vão apertar o cerco nesse sentido, a gente vai ter que fazer da escola bíblica um momento assim bastante organizado, onde a gente tem a escola bíblica, ainda tem o tempo de ter uma reflexão aí de 10 a 12 minutos, para que você pelo menos saia daqui também com aquela sensação que você participou de um culto. Então, nesse momento, eu gostaria de ler para você, queria que você meditasse comigo uma reflexão da palavra de Deus, que está lá em Mateus, capítulo 26, versículo 40 e 41. Só esses 2 versículos, Jesus falando com os seus discípulos, ele diz assim: e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes velar comigo? Nem uma hora pudestes velar comigo? Uma reflexão, irmãos. Jesus, ele andou 3 anos com seus discípulos, sim ou não, irmãos? Os irmãos estão acompanhando o raciocínio? 3 anos. E aí quando ele chega nesse momento aqui, que é o momento de Getsemane, que são momentos assim que de um dia para o outro antecede o momento da sua crucificação, o momento que ele vai ser preso. E naquele momento ele chama os discípulos para orar. E os discípulos viram Jesus andar sobre as águas. Os discípulos viram Jesus multiplicar os pães e os peixes. Os discípulos viram Jesus curar vamos dizer assim, os olhos dos cegos. Jesus viu os discípulos viram Jesus fazer com que os paralíticos andassem. Eles provaram muita coisa da grandeza, da glória, do poder de Jesus, também nas suas próprias vidas, porque eles expulsaram demônios em nome de Jesus. Mas quando chega esse momento, Jesus chama eles para orar, e diz a palavra de Deus que eles não ficaram com Jesus nem uma hora. E eu fico pensando, irmãos, que naquele momento Jesus se sentiu decepcionado com a postura dos seus discípulos, porque Jesus tinha entregado tanto para eles, tanto do seu poder, tanto da sua presença, tanto dos seus ensinos, mas naquele momento os discípulos fracassaram, eles decepcionaram o mestre, deixaram de estar com Jesus no momento em que Jesus precisava de apoio. E todos nós, irmãos, precisamos de apoio. Todos nós que estamos aqui, todos nós, em algum momento da nossa vida, nós precisamos ser apoiados. Todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente precisa de alguém do nosso lado, de carne e osso, que nos ajude a enfrentar um problema, que nos ajude a enfrentar uma tristeza, que nos ajude a enfrentar um momento de angústia, que nos ajude a enfrentar um momento em que a gente se sente enfraquecido em função das lutas, das circunstâncias que estamos passando ou que vamos ter que passar. E naquele momento Jesus sentiu na pele isso, sabe? Ele mesmo sendo Jesus, e ele tendo condição de ter todo mundo com ele, eu vejo assim que Jesus não forçava, ele dava liberdade para as pessoas dizerem sim ou não. Você quer estar comigo? Amém. Você não quer estar comigo? Amém também. Só que depois ele ia e conversava com aquelas pessoas, dizendo para que elas refletissem: nem uma hora você pode estar comigo. Aí eu coloco um porquê. Jesus não colocou o porquê, mas eu, pastor Gaudilei, coloco, um porquê. Por que nem uma hora aqueles discípulos puderam estar com Jesus? Por que, Ricardo, você acha que nem uma hora ali naquele momento os discípulos puderam estar com Jesus, sendo aquele apoio na vida de Jesus, sendo aqueles discípulos companheiros, amigos na vida de Jesus? Por que você acha que aqueles discípulos não conseguiram fazer isso? Um excesso de autoconfiança, né? Será que muitas vezes, irmãos, nós erramos por excesso de autoconfiança? Por acharmos porque já estamos há muito tempo na igreja, já conhecemos a palavra, a gente às vezes não precisa orar tanto, buscar tanto? Será que muitas vezes a gente erra porque está muito autoconfiante no conhecimento que a gente tem, né, na experiência que a gente tem com as coisas espirituais? A gente acha que está tudo dominado, né? Está tudo tranquilo, está tudo controlado, eu não preciso
me colocar assim na dependência de Deus como Jesus se colocou? O que os irmãos acham? Eu estou pregando aqui, hoje eu vou pregar vamos dizer assim, de uma forma interativa, né? O Ricardo está me dando um toque que eu estou discorrendo sobre ele. Então essa foi uma situação. Nicole, o que você acha? Muito bem. Eu vou traduzir isso que a Nicole colocou da seguinte maneira: preocupação demasiada com os interesses materiais, com os interesses da nossa vida material. Jesus estava preocupado inteiramente com o espiritual. Ele entendia que naquele momento orar era a melhor coisa a se fazer. Os discípulos entendiam que naquele momento a melhor coisa a se fazer era dormir, era satisfazer os desejos da carne. E a carne estava dizendo: durma, 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 compre batom, durma, né? Aquela questão de que muitas vezes, eu pergunto para os irmãos, será que muitas vezes nós entristecemos a Jesus ou decepcionamos a Jesus porque estamos preocupados demais com os interesses da nossa carne? O que os irmãos acham? O que o irmão Jorge acha? Amém. Eu também penso assim, irmãos, eu penso que muitas vezes nós estamos perdendo a visão do que é prioridade na nossa vida. Às vezes nós priorizamos aquilo que não deve ser priorizado. Nós priorizamos demais as coisas que são coisas que Deus vai acrescentar. Porque a prioridade, segundo Mateus 6,33, é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas? O que vai acontecer? Serão acrescentadas. Eu preciso de saúde, Deus vai acrescentar. Eu preciso de uma família feliz, abençoada, o Senhor vai acrescentar. Eu preciso de um casamento no eixo, né? Um casamento no eixo, para viver o dia dos namorados com alegria, né? Me sentindo amada pelo meu marido, e o marido se sentindo amado pela esposa. Preciso de um casamento onde o amor realmente reine no meu lar, e não apenas aquele amor enganoso que o mundo prega, condicionado, onde eu fico com você até o momento que eu me sinta bem com você, até o momento que você me faça feliz. A partir do momento que você não me fez feliz, tchau e bênção, estou partindo para um outro relacionamento. Não é esse tipo de amor. O amor que nós estamos falando é o amor que vem de Deus, porque eu estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus, estou buscando em primeiro lugar a justiça do reino de Deus, estou buscando em primeiro lugar a Deus. Ele coloca em mim a dimensão do amor que está no coração dele, para que quando a minha namorada, que é a minha esposa, ou o namorado da esposa, que é o marido, possam fazer alguma coisa que sai fora da linha, eu tenha capacidade de perdoar, eu tenho a capacidade de tolerar, eu tenho a capacidade de dar um presentão para essa pessoa, dizendo: estou te perdoando, estou te dando mais uma chance na minha vida, porque em mim o amor de Deus está dominando, está reinando. Então muitas vezes, quando nós permitimos que os interesses da nossa carne falem mais alto, os valores da carne, os valores do mundo que nos cercam, são os valores que vão determinar a minha conduta de vida. Eu vou começar a ser uma pessoa que ama no padrão do mundo, eu vou começar a ser uma pessoa que trata as pessoas no padrão do mundo, porque os discípulos, eles trataram Jesus não no padrão de Deus, eles trataram Jesus no padrão do mundo. Jesus fez tudo por eles, mas eles não puderam fazer tudo o que Jesus queria que eles fizessem no momento em que Jesus precisou deles. Ou seja, faltou gratidão? Sim ou não, irmãos? Faltou gratidão, faltou dedicação, faltou reciprocidade. E muitas vezes é assim na nossa vida, porque a gente tem que parar para pensar que ali não tinha igreja, não tinha estrutura como nós temos aqui igreja, com todos os seus dogmas, com todas as suas regras. Ali só tinha o relacionamento de Jesus com os seus discípulos. E se a gente parar para pensar, o que é a igreja? É nada mais, nada menos do que a capacidade que temos de nos relacionar em amor com as pessoas com quem nós caminhamos. Tira toda essa estrutura que está aqui,
Tira todas as regras que nós criamos. Tira essa questão de termos um ministério de louvor, de termos tudo isso, e pensa só nos relacionamentos que nós temos que construir. Como é que esses relacionamentos serão avaliados? Serão avaliados pela capacidade que temos de corresponder ao outro, de ajudar o outro, de ser apoio na vida do outro, de não abandonar o outro quando o outro precisa de nós. Então, ser igreja, na essência, na origem, se a gente vai voltar lá na origem de tudo, é isso, né? O relacionamento de amor tem que falar mais alto no nosso coração. E uma das coisas que eu vejo ali também é que eles não corresponderam a Jesus. Ontem a Débora falou uma palavra que me chamou muita atenção, porque o que eu estou falando para a igreja hoje, eu falei com a equipe de louvor até a tarde. Sintonia espiritual. Jesus estava numa sintonia espiritual, os discípulos estavam numa sintonia carnal. E muitas vezes, queridos, nós precisamos ajustar a nossa sintonia, precisamos alinhar o nosso pensamento, o nosso entendimento. Então, às vezes, o que acontece? Quando você está recebendo uma palavra, como eu estou ministrando no teu coração aqui, nessa manhã, é porque Deus quer um alinhamento. Os irmãos conseguem entender isso? Nesse momento está acontecendo um alinhamento, talvez você não esteja vendo, mas está acontecendo um alinhamento espiritual entre mim, entre você, entre Deus, porque o que eu estou pregando aqui de alguma maneira está levando você a algum tipo de reflexão, e esse alinhamento ele vai nos levar para mais perto de Deus, vai nos levar para onde Deus quer que nós estejamos, aonde Deus quer que nós cheguemos juntos, não é separados, é juntos. É difícil manter a unidade. Por isso nós temos que lutar pela unidade constantemente. Por isso que nós temos que falar de unidade constantemente. Então o aniversário da igreja esse mês vai ser no dia 25, 26 e 27, no último final de semana. E o tema vai ser unidade na diversidade. E eu estou pensando em colocar unidade na diversidade e a diversidade. Porque a diversidade fala das nossas diferenças, né? Quem torce para o Corinthians aí? Levanta a mão os corintianos aí. Muito bem. Quem torce para o Palmeiras? Quem torce para o Flamengo? Tem bastante. Ou seja, nós temos os nossos gostos pessoais. Isso é gosto pessoal. O que é melhor? Nada, nada. O Flamengo não é melhor que o Palmeiras, o Palmeiras não é melhor que o Corinthians, o Corinthians não é melhor que o Palmeiras. Isso é gosto pessoal. Isso não se discute, né? Por que você torce para esse time? Isso daí é uma escolha do seu coração. Eu não tenho que querer mudar você nisso, né? Isso são as nossas diversidades. Só que nós temos que conviver com elas. Eu não posso brigar com o irmão porque eu sou palmeirense, o cara é corintiano. A gente vai sair no braço todo final de culto. A gente está bem aqui dentro, levantamos as mãos para o céu, fecha a porta lá fora, a gente sai na pancadaria, né? Por quê? Porque o nosso time é diferente. Tem nada a ver, né, irmãos? Então nós temos que entender o que é diversidade e temos que entender o que é adversidade. Quando a gente fala de diversidade, característica, gosto pessoal. Quando a gente fala de adversidade, a gente está falando de problemas, de dificuldades que precisam ser vencidas. Então nós que estamos aqui precisamos entender essas duas situações e dentro disso viver em unidade. Então faltou unidade entre Jesus e seus discípulos, não da parte de Jesus, mas da parte dos discípulos de Jesus faltou unidade para com o Mestre. E eu quero perguntar para você nessa manhã: você quer ter unidade com Jesus? Quem quer ter unidade com Jesus aí? Tem que pagar um preço, né, irmãos? De buscarmos a face dele. Então,